Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível no nosso site para download no estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui comigo hoje é a professora Viviane Soares, da área de Ciências Humanas. E nessa aula nós vamos retomar o feudalismo, para que os alunos possam resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora? Isso mesmo, nós vamos rever aqui algumas questões, que foi estudado no PET 1 a respeito do feudalismo e também rever atividades que foram realizadas, possíveis dúvidas que vocês podem ter tido nesse decorrer do primeiro volume, elas podem ser tratadas aqui e a gente relembrar um pouco, sobre esse momento aí inicial dos nossos trabalhos com o PET. Podemos começar? Sim. Então, como foi dito, nosso assunto de hoje é feudalismo, um pouco da crise do sistema feudal e o final aí da Idade Média. Para a gente começar a tratar, é importante a gente relembrar, conceituar feudalismo, do que se trata quando a gente fala de feudalismo. Então, nós estamos falando de uma organização que esteve vigente durante a Idade Média, na qual as relações elas estavam baseadas na posse, no uso da terra, Então, a gente tem um sistema em que o feudo, ele simboliza um território, Embora a palavra feudo, ela quer dizer benefício, nesse momento da história, o maior benefício que uma pessoa poderia receber seria a terra, E nesse território, nesse feudo aí, a gente tem uma pessoa que é responsável por o feudo, que é aí a pessoa que está com a posse, que é o senhor feudal, Nesse feudo, o senhor feudal, ele vai receber servos, trabalhadores ali, que vão produzir. E toda aquela produção agrícola, ela vai ser utilizada como meio de subsistência daquele feudo. Então, para ficar mais fácil, a gente vai retomando questão por questão e aí eu vou falando a respeito da questão e tocando aí no assunto, que estava presente nessa aula a respeito do feudalismo. Então, atividade 1 do PET fala, olha, faça uma pesquisa em livros ou internet sobre o feudalismo para responder algumas questões. Então, a letra A, quais eram as principais atividades econômicas na época feudal, Então, se a gente fala a principal atividade, ela se refere à produção agrícola. Então, é o plantio, a questão da colheita, as trocas que eram realizadas com esses produtos. Em menor escala, a gente tem também a criação de animais, E a gente tem um desenvolvimento aí de um artesanato, que vai ser crescente ao longo aí, desse período histórico. Mas a base principal é a agricultura, Espero que você tenha acertado essa aí. Letra B. Quem exercia o poder na sociedade feudal? Então, como eu falei anteriormente, o poder, ele estava na mão do senhor feudal, que era um nobre que recebia a terra, para cuidar, Essa terra aí, ela era pertencente a um suzerano, E esse nobre que cuidava da terra, ele era o seu vassalo. Então, era ele, que mandava naquele feudo. A maior estrutura de poder dentro de um feudo, ela estava nas mãos do senhor feudal, certo? Próxima questão, qual era a importância da religião no período feudal? Se a gente pensar, a sociedade feudal, a gente entende o tanto que a religião era importante. Primeiro porque a igreja, ela, além das celebrações, ela ditava toda uma norma de conduta, como as pessoas deveriam se portar, ela cuidava da questão da moral. E mais que isso, como a gente tinha uma estrutura bastante desigual, se a gente pegar a sociedade, a divisão da sociedade, a gente vai ter ali no topo da pirâmide o clero e a nobreza, e lá embaixo, na maior parte, a base da pirâmide é o povo, que inclui aí os trabalhadores, os camponeses, servos. E não havia possibilidades de mudança social, não havia mobilidade. Então, a igreja ela teve um fator importante nesse sentido também, que era de conformar as desigualdades, no sentido de que a igreja reforçava que a classe social da pessoa era dada por Deus e que as pessoas não poderiam questionar o lugar social delas, elas teriam que aceitar o seu posicionamento, Então, a igreja, ela tem esse papel religioso de conformação da ordem também. A nossa próxima questão, quais são as características do feudalismo?
Nós podemos citar várias características, né? Não podemos deixar de falar dessa relação aí com a terra, né? Da produção agrícola, de ser uma economia para subsistência, né? Ou seja, o que é produzido é para manter o feudo. Pensar aí nas relações de vassalagem que existe, né? Os laços de fidelidade entre o suzerano e o seu vassalo. E também é importante a gente se referir à questão do servo, né? Como ele estava preso à terra. A gente tem que tomar muito cuidado para não tratar o servo como um escravo, né? Ele, na verdade, ele era um homem livre, mas a sua falta, a sua necessidade de meios de sobrevivência é que fazia com que ele estivesse preso, na verdade, àquela terra, porque ele dependia daquilo ali para se alimentar e para sobreviver. Então, são algumas características importantes, né? É importante mencionar também o papel da igreja aí, né? Nesse contexto, como a igreja, ela tinha uma intervenção em todos os setores, na economia, na questão cultural, até mesmo na questão política, né? E principalmente a questão religiosa aí. Nessa atividade nós conseguimos passar por todos os pontos do feudalismo, né, professora? Sim. Foi muito boa. Com uma questão a gente consegue, né, lembrar aí do que foi falado na aula, né, de todo o assunto. Foi exatamente. Ótimo. Agora nós vamos falar da segunda semana, né? Então, as atividades ainda estão, né, dentro desse contexto, mas a gente já vai falar um pouco sobre mercantilismo, a transição para uma sociedade capitalista, né? E a gente é bom reforçar que no feudalismo a gente tem aí um sistema muito mais baseado na questão da troca, né? E quando a gente está mais aí, né, com o crescimento, o desenvolvimento, quando surge o comércio, a gente tem uma fase que a gente chama de pré-capitalista. Aqui a gente vai ver essa mudança, né, do mercantilismo para a sociedade capitalista, um pouco sobre colonização, né, e também a questão da constituição do Estado Nacional moderno, né, que é o que a gente chama aí de absolutismo. Bom, a primeira atividade, ela traz um texto em que há uma definição do Estado. O que é o Estado, né? Quais as funções? Ela diz lá, ó, o Estado, entidade abstrata que comanda e organiza a vida em sociedade. É bastante controverso tentarmos estabelecer uma definição geral para o Estado, mas podemos pelo menos definir algumas das funções do Estado Nacional fixadas historicamente no Ocidente. Cabe ao Estado o domínio da força e da repressão, a proteção do território e do povo, o estabelecimento da lei, a manutenção da infraestrutura da sociedade. Aí a gente tem aqui, né, uma chargezinha em que uma pessoa está lendo a Constituição, né, e ele fala, ó, todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a senhorinha lá, com ar de cansada, né, diz, tô ligado. Então, assim, não tem, na verdade é um senhorzinho, né, tô ligado, não tem, assim, não está acreditando naquilo que está ouvindo, né. Então, de acordo com o texto, quais são as principais funções do Estado, né? Então, se a gente voltar lá no texto, ele fala a respeito, né, de como o Estado ele deve lá proteger o território, atender a população, né, as necessidades da população, manter a ordem, né? Tudo isso aí é muito importante para a gente entender que nós estamos vinculados a um Estado, mas que esse Estado tem responsabilidade com os seus cidadãos, né? E aí, as funções, a gente respondeu, letra B, fala, segundo a Constituição Brasileira de 88, todo brasileiro tem direito à moradia, condição necessária para ele se desenvolver como cidadão. Analisando a charge, né, que critica esse descumprimento desse direito, pede para a gente fazer aí uma terceira questão, que é, o que a gente pensa, né, sobre essa lei? Falar da lei e falar da realidade, né? Nós sabemos desses direitos, mas a gente precisa olhar, né, Bruna, para a nossa realidade e pensar, a gente realmente tem moradia? Todo mundo tem moradia? Tudo que está na lei está sendo, né, efetivado na prática? E entender qual o nosso papel também, né, de exigir, né, de cobrar, para que a gente consiga, né, minimizar aí as desigualdades, né, nesse sentido, para que essa oferta seja de fato concretizada, né? A gente ainda precisa buscar, né, apesar de sabermos das dificuldades e como que isso não corresponde à nossa realidade atual, acreditar e cobrar, né, para que isso possa acontecer futuramente. Letra D. Você concorda com a ideia de que o Estado brasileiro deva garantir a moradia a todos os cidadãos? É uma resposta pessoal, né? Então, cada um vai falar a sua maneira, mas acredita-se que
a questão do direito à moradia, ela seja, né, algo assim, padrão, né? A gente acredita que as pessoas tenham esse direito. Letra E. Você acredita que os estados nacionais que se formaram na Europa no final da Idade Média também tinham essa função social voltada para a formação da cidadania? Também uma resposta, né, que é para o aluno, mas que a gente pode refletir, né? A existência do Estado, ela deve surgir também como uma forma de organizar, né, e de garantia de direitos. Então, a gente pode pensar que mesmo em seu surgimento, esses direitos devem ser, né, alvo de preocupação. E a próxima pedir para vocês registrarem, né, no caderno para dialogar quando voltarem às aulas. Na atividade 2, tá? Depois de ter visto um vídeo, né, que foi indicado para vocês, sobre os estados nacionais e absolutismo, era para vocês observarem as seguintes imagens, né? Então, a primeira imagem fala do mercantilismo, fala da balança comercial, né? A gente está vendo aqui, ó, que é uma balança comercial que ela está favorável, né? E como que eu sei que essa balança é favorável? O que está pesando mais na balança? A exportação. Quer dizer que nessa balança o país está vendendo mais, né? O que está mais leve, que está mais aqui em cima? A importação. Então, quando um país, quando um estado, ele exporta mais e importa menos, a gente diz que a balança comercial ela está favorável. A balança comercial, assim como outros mecanismos, né, que é barreira alfandegária, existência de leis, né, tudo isso faz parte do mercantilismo, que é uma política econômica adotada pelos estados modernos. Vou só passar aqui para a gente ver uma outra imagem que também vai falar sobre as características do Estado absolutista, né? E a gente pensar aí a questão do mercantilismo com o objetivo de fortalecer o poder real, e esse poder vai ser fortalecido por meio da economia, né? E a gente tem alguns meios para isso, como o metalismo, que é a acumulação de metais, né? Por isso aquele investimento de buscar colônias, conseguir metal, o poder de um Estado nesse período, ele costumava ser comparado, né, à quantidade de ouro, né, e de metal, de maneira geral, que esse Estado possuía. Então, são características do mercantilismo. Com base, né, nessas duas imagens, a gente precisava responder algumas questões. Quais as características do mercantilismo? Já respondi até previamente, né? Então, o protecionismo, a questão da busca de uma balança comercial favorável, né? E o objetivo maior, né, de enriquecer aí o Estado. Então, ao responder primeiro, eu acabei tocando no assunto da segunda sobre os objetivos, né? Fortalecimento da economia, gente, fortalecimento do rei, né? Consolidação do Estado, são os objetivos aí do mercantilismo. Pede para vocês descreverem o absolutismo monárquico, né? Então, cada um descreve de um jeito, mas não pode deixar de falar que nesse sistema a gente tem um rei que controla todo o poder, né? Um rei que possui poderes absolutos, com pouquíssimas raras limitações ao seu poder, né? A gente costuma dizer que a limitação que ele tem é o costume de uma sociedade que ele não vai ferir, né? Mas, no mais, ele controla as esferas de poder. E aí, a próxima questão é pesquisa, né? E vocês desenharem uma pirâmide de acordo com a sociedade na Idade Moderna. Para a terceira semana, então, já do nosso PET, né? A gente continua com o assunto sobre mercantilismo, vamos falar um pouquinho, Bruna, sobre colonização também, né? E a questão aí das características do absolutismo. Você acha que apenas metais preciosos são importantes para a economia de um país? Tem muita questão, gente, que é a partir da reflexão de vocês, né? Pelos estudos, você pensar, né? Metais preciosos são importantes? Sim, não, né? Geralmente a gente sabe que é importante, mas só os metais? Aí cabe aquela reflexão. O que mais é importante, né, para a economia de um país? Espero que vocês tenham elencado outras questões, né? Inclusive da nossa produção, da nossa exportação, né? Desenvolvimento aí tecnológico, né? Tudo isso é muito importante para a economia de um país, até mesmo o desenvolvimento educacional, que nós não podemos deixar de tratar, né? Depois pede para que vocês registrem outros metais que são importantes para a indústria, né? E na terceira, com a ajuda do dicionário, a gente definir os conceitos de déficit e de superávit. Então, como a gente tratou da balança comercial lá no comecinho, até volto nela para a gente pensar. Essa situação da balança aqui, em que a gente tem grande exportação e pouca importação, a gente chama de superávit, né? Ou seja, o Estado ele está vendendo mais e gastando menos. Se essa balança estivesse ao contrário, onde está pesando mais fosse a importação, querendo dizer que a gente está comprando mais e
a gente estaria vendendo mais, né? Nesse sentido, a gente teria um déficit aí, certo? O dinheiro estava saindo ao invés de entrar, né? Isso, tá saindo mais dinheiro e não tá entrando, né? Então é um déficit. A gente pega até o exemplo da nossa economia doméstica mesmo. Se eu ganho X e eu gasto 3X, tem alguma coisa errada, tem um déficit aí, né? Então, a quarta semana do nosso PET aí vai falar um pouco de sociedade americana e africana, né? A questão da colonização, também envolvendo o mercantilismo. A gente vê que, né, a gente está seguindo aí uma mesma linha de raciocínio em todo o PET. E a gente fala um pouquinho das conexões entre os povos da Europa, os povos da América, África e Ásia. Então, o que o PET trouxe aí como atividade principal para nós é repensar as contribuições, né, de alguns povos para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento. Então, nós citamos aqui as contribuições da América com a população indígena e as contribuições da África. Então, é sempre importante a gente reforçar aquela questão, né? O que é o brasileiro? Quem é o brasileiro, né? Como é que a nossa população, o nosso povo surge? A gente nada mais é do que o fruto desse encontro de povos, né? E aí a gente chama atenção principalmente para os nativos da América, aqueles que já estavam aqui, que são os nossos indígenas, e os africanos, que vêm em razão, né, de uma exploração escravista, né, mas que vai fazer parte da nossa sociedade, que vai constituir a sociedade como um importante grupo, né, assim como os indígenas, que formam o povo brasileiro. Então, nessa próxima atividade aqui, ó, depois de ter lido o texto, né, que veio para vocês aí no PET a respeito da evolução humana, é pedido que vocês completem uma linha do tempo, né, com alguns marcos temporais, desde o surgimento aí do gênero Homo, né, até os nossos tempos atuais. Essa atividade ela já ficou muito tranquila, porque as datas já nos indicam, né? Ela já veio até meio que na ordem. Você vai pegar aí, né, o tempo mais antigo para referir ao surgimento do gênero Homo, até chegar no tempo mais recente, que é a referência aí, né, do Homo sapiens. Então, nesse caso, nós começaríamos ali com 6 milhões de anos, né? Logo em sequência, na nossa linha do tempo, viria 3 milhões de anos. Depois, 1.800.000, 200 mil anos, até chegar a 30 mil anos, que seria aí a questão, né, do Homo sapiens. Bom, são essas as questões principais do nosso PET, né? É uma forma aí de a gente reforçar tudo que foi visto. Pessoal, espero ter contribuído, então, né, para que você reforce seus estudos, né, que busque rever as questões que tiveram mais dúvidas, né, e que a gente esteja preparado para o nosso segundo volume do PET, né. Então, fiquem ligados que em breve a gente vai ter um segundo ciclo aí de aulas, de atividades dos nossos PETs.